Bom dia, Pai seja convosco. Eu gostaria de ler uma passagem que está em Marcos 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Clamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver. Então Jesus disse: Vá, a sua fé lhe salvou. Jesus fez o milagre, glória a Deus. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada fora. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te apresentamos cada vida, Senhor, como assim eu apresento a minha e a dos meus. E temos confiança, temos fé. Eu confio. Você confia, minha irmã? Você confia, minha irmã? Nós precisamos crer para ver o milagre. E aprendi, amados, que antes de a gente ver, a gente já deve tomar posse da nossa bênção, já agradecer. Porque nós sabemos que a fé, ela é a certeza do que nós esperamos. É a convicção, a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Nós cristãos, nós vivemos por fé, não por vista. Sei que muitas vezes não é fácil, quando alguém está com alguma enfermidade. Mas você vê tantos exemplos na Bíblia que ele diz: a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. E aqui ele disse, vá, a sua fé te salvou. Tenha fé, porque a nossa fé, ela não é baseada em imagens de figuras de homem, mulher, de ave ou de guias espirituais. A nossa fé deve estar pautada exclusivamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que a gente sabe que é um só. O Espírito Santo, ele foi enviado para ficar conosco até a consumação dos séculos. É o próprio Deus. O Espírito dele se faz presente quando duas ou mais pessoas estão orando, reunidos, e ele habita no meio. Então, nós cremos no Todo-Poderoso. Não devemos colocar a nossa fé em vãs doutrinas, não devemos colocar a nossa fé em imagens, seja de qual for a figura, de homem, de mulher. Inclusive, eu gostaria de ler aqui uma outra passagem bíblica, que está em Êxodo 20. No versículo 2 diz assim, está escrito assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura,
Quando ele diz assim, não faça, não quer dizer que você que está fazendo, mas é obra das mãos humanas, entende? Nem semelhança há alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Gente, mais uso de misericórdia, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E muitas vezes, amados, a pessoa que quando o Senhor diz aqui, não usar o nome do Senhor em vão. Quando que a pessoa usa o nome do Senhor em vão? Quando ela está colocando a sua fé em idolatrias, em vãs doutrinas, em objetos, em ídolos, deuses estranhos, pessoas servindo a espíritos, invocando a espíritos, e não se refere ao Espírito de Deus, mas espíritos enganadores, ou colocando fé em misticismo, né? Que tem gente que adora a lua, adora o sol, pessoas que procuram cartomantes, colocam a sua fé em numerologia, em cartas, né? Ou em búzios. Nossa fé deve estar pautada, alicerçada no único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que foi afrontado, zombaram dele, foi escarnecido, sofreu até a morte, pagou um alto preço em resgate de nossas vidas, nossas almas, em resgate de todos. Deu a si próprio a sua vida, pagou um alto preço. E muitas pessoas sabem disso, sabem o sacrifício que o Senhor fez por todos nós, e ainda assim preferem estar servindo, estar invocando, como muitos dizem assim, não, eu não adoro imagem não. Amados, salvação não é religiosidade. Salvação, tem pessoas que ficam adorando o Senhor lá no madeiro. O Senhor se fez maldito, embora santo, ele se fez maldito porque quem ia para o madeiro, naquela época, morrer crucificado, eram pessoas que já tinham cometido muito homicídios. Tanto é que você vê na passagem que tem a crucificação, do lado de Jesus tinham 2 ladrões. Jesus viu a sinceridade de um, o arrependimento, esse foi salvo. E disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E o Senhor respondeu, viu o arrependimento, e ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro só escarnecia, dizia, Filho de Deus, Salvador, salva a ti e a nós. E só zombava do Senhor. Esse não foi salvo. E muitos ficam, mesmo sabendo que o Senhor é o Salvador, porque quando a gente vai evangelizar, a gente conversa com a pessoa, além de levar as boas novas, o verdadeiro evangelho. Quando você vai ministrar a palavra, aí eu pergunto, né, converso com a pessoa diz assim, muitas vezes diz, eu sei que ele é o Salvador. Aí eu falo para ele, ele é único Deus, suficiente, exclusivo e eterno. Quem tem ele não precisa ter deuses. Então assim, quando que você fala o nome do Senhor em vão? Quando você põe sua confiança em deuses estranhos e na hora da aflição você diz, ai meu Deus, me livra Senhor, me protege Senhor, ai, no momento de dor, mas você está lá, no caso a pessoa está lá adorando imagens esculpidas. O Senhor não quer que a pessoa adore, nem faça pedidos, petições, nem a própria imagem da mãe dele. Porque ela foi realmente, Maria, ela foi
uma moça agraciada por Deus. Deus fez ela conceber o Filho do Altíssimo, porque viu nela pureza. Então, viu nela, ele derramou a graça dele, a virtude nela, o poder, foi através do poder dele, através do Espírito Santo, ela foi agraciada por ser uma mulher pura. Sim, nós devemos reconhecer. O cristão que não disser isso, ele está omitindo. Nós não omitimos isso. Ela foi uma moça separada. O que quer dizer separada? Santa. Ela se purificava, ela fugia do pecado. Mas ninguém deve suplicar a Maria por nenhuma graça, né? Como pessoas usam esse termo, essa expressão. Pedir a ela uma graça, ou algumas pessoas dizem assim: eu alcancei uma graça através de Maria. Na verdade, quem concedeu foi o próprio Espírito Santo. Porque o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor é onisciente. Ele é onipresente, onisciente. Então, ele sabe ver todas as coisas e ele tem um poder de, como está escrito em Jeremias 17:10, que ele esquadrinha os nossos corações e prova os nossos pensamentos, para dar recompensa segundo a cada um. Ele faz assim, segundo o fruto das suas ações. Então, ele pode conceder, mesmo que a pessoa esteja... Por quê? Porque é ele que discerne, não é verdade? Então, ele é misericordioso e o Senhor não é como a gente. O Senhor sabe se a pessoa mais adiante, embora hoje ela esteja ainda com idolatria na vida dela, e quando o Senhor diz assim, que não adianta só ela tirar a idolatria da casa dela, porque lá em Deuteronômio 7:26 diz que quando a pessoa tem uma imagem esculpida dentro da casa dela, ou até mesmo no seu eu, no seu coração, não adianta só tirar da... Ele diz que quando você tem na sua casa, você se faz semelhante a ela e é anátema. Anátema quer dizer maldição. É abominável. Ele diz que a pessoa não pode ter nenhum tipo de abominação na sua casa. Ou seja, não deve ter imagem dentro da sua própria casa. Quer ver outra coisa que Deus me traz à memória aqui, amados? Às vezes a pessoa... Sabe aquele olho grego? Sabe a figa? A figuinha? Sabe aquela armadura que coloca atrás da porta? Isso é tudo idolatria. A figa, a pimenta, o patuá, aquela cédula que tem muitos que guardam ali como se fosse um amuleto dentro da carteira, achando que... Olha, gente, chega a ser ridículo. Eu já conversei com uma pessoa que ela disse que a fé dela, ela colocava numa folha de louro dentro da carteira. Veja que absurdo. O inimigo, ele é astuto, ele é enganador. Tudo isso para desviar a sua fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sete 26. Deuteronômio 7:26. Não levem nenhuma coisa abominável para sua casa, para que você não seja amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar, abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Ele não quer que a pessoa tenha... Aí aqui ele diz assim, ó, no 25 ele diz assim, ó, 7:25, Deuteronômio 7:25. Queime as imagens de escultura de deuses desse povo. Não cobiçem a prata e o ouro delas, que estão sobre elas, as imagens. Nem fique com isso para vocês, para que não sejam amaldiçoados.
pois são abomináveis, abominação ao Senhor. O Senhor não quer que a pessoa tenha imagens esculpidas nem dentro de casa, essas imagens de Nossa Senhora, Santo Antônio. Olha, amados, quando eu não tinha, muito tempo atrás, né, que eu me converti em 2001, quando eu não tinha conhecimento, né, eu buscava a Deus, mas o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe as intenções de cada um de nós. Antes que o pensamento venha à nossa mente, ele já conhece. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo, ele não tem esse poder. E o poder que ele tem foi concedido porque ele era um querubim. Ele era um querubim da guarda. Então, o poder que ele tem foi o poder que Deus deu a ele, mas deu para fazer o bem. Mas ele teve inveja do Senhor. Eu já estou vendo outra coisa aqui para falar, tá bom? Para ler. 14:20. Então, ele fica enganando as pessoas, ou usando pessoas, uma segunda ou terceira pessoa, para você acreditar em cartomante. Um dia, eu mandava publicar aqueles santinhos de aqueles panfletozinhos de Santo Expedito. Mas Deus sabia que aquilo ali eu estava colocando minha fé. Eu assistia aquele canal Canção Nova, achava bonitos os louvores. Mas graças a Deus, o Senhor nos tira do tempo da ignorância, né? E traz a verdade. Assim ele faz comigo, faz com muitos que ainda não sabem. Eu quero ler Ezequiel 14, onde fala do anjo caído. Então, Satanás, ele tem poder porque Deus deu, mas só que Deus deu para ele, porque ele era perfeito. Ele era perfeito, mas Deus viu no seu coração inveja. Foi por isso que ele foi expulso do paraíso também. Ele foi expulso. Porque Deus viu a inveja que estava no seu coração. Ele corrompeu 1/3 dos anjos de Deus. Eu tinha trocado, eu estava procurando Ezequiel 14, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Ele era um anjo, um querubim. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu da violência e pecou. Ele queria ser Deus. Por isso, ó querubim da guarda, tá vendo? Por isso, lendo Ezequiel 28, especificamente agora, versículo 16. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa
do seu esplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem.